Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano. Que Deus os abençoe. Eu acredito que vocês também, assim como nós, estamos aí confinados por uns dias, mas vai ser proveitoso. Temos aprendido, eu acredito que assim como eu, todos vocês têm aprendido também muitas coisas. E agora uma delas vai ser a nossa aula agora, que é esse ensino à distância, que a gente nem previa que isso poderia acontecer, né? Mas vamos lá. Apostila nossa, a matéria Filosofia, módulo 1, capítulo 2, página 18 e 19. O tema, Filosofia e Crítica. O que posso saber? O autor da apostila de vocês, ele vai começar da seguinte maneira. Ele começa dando uma referência a partir de Descartes. Ele vai falar que vai surgir a partir dele, vão surgir duas linhas, ou seja, correntes filosóficas na modernidade, que seriam os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas, o próprio nome já faz com que eu tenha uma ideia, que se encontra através da razão, do pensamento, que é colocado aqui pelo autor de vocês. E os empiristas, eles acreditam que o conhecimento vem através das percepções e da experiência. Aí o autor começa falando o seguinte, dentro do que é proposto pela apostila, Filosofia e Crítica. Ele começa então falando sobre Kant. Kant é de 1724 a 1804. Vocês vão ver que é século XVIII e início do século XIX. Ele vai buscar uma perspectiva que superasse essa estabelecida tanto pelos racionalistas quanto pelos empiristas. Então ele quer superar isso aí, desse conhecimento. E ele classifica então essa sua investigação filosófica como uma crítica. Que aí vai ter o livro dele que vai evidenciar, e é muito conhecido, que é a crítica pura. Deixa eu pegar aqui o nome. Ele coloca, então, crítica da razão pura. E ele, então, ele vai adequar, como coloca aí, ó. Kant busca encontrar uma resposta adequada para o conhecimento sem apelar para dogmas e sem entregar o ceticismo. Então você vai ver que ele tenta, o autor, ele vai tentar colocar o quê? Um contraponto. Então, sem apelar por dogmas e sem entregar ao ceticismo. Então ele baseia então no quê? Numa análise da razão e das possibilidades do conhecimento. Aí dá uma continuidade assim. Por meio de Kant, a filosofia moderna encontrará o uso da razão, o uso da teoria, o uso prático e o uso especulativo. Kant não pretende negar o conhecimento nem a nova ciência surgida na modernidade, mas levá-la a sério as objeções dos céticos. Aí tem o segundo subtítulo, intuição e entendimento. Aí Kant, ele vai o quê? Ele buscou aquilo sem a qual não seria possível. Então ele pega o quê? Análise da experiência humana. E aí ele fala, aquilo sem o qual não seria possível. Quando pensamos sobre qualquer coisa, percebemos que não há absolutamente nada para acontecer fora do tempo e do espaço. Quando ele pega, então, as experiências humanas, ele vai falar, ó, não tem como desvencilhar, porque tudo que tem o quê? O espaço e o tempo. Pensa-se num objeto, ele não vai ocupar um espaço em um determinado tempo. Isso quando ele faz análise da experiência humana. Então, olha aqui, ó, só podemos experimentar os objetos por meio de espaço e de tempo. E aí ele
Isso levou à conclusão de que os dois são formas a priori da experiência. Então ele vai chegar a isso, que isso aí é uma forma que ele fala, porque ele fala que o conhecimento ele tem a posteriori e a priori. O a priori é o conhecimento puro, é esse que ele dá mais vazão. E dentro desse conhecimento também, ele vai falar que o conhecimento sintético é o mais importante para ele, que logo eu comento com vocês. Prosseguindo, o segundo parágrafo, dentro de intuição e entendimento, ele vai falar o seguinte: não há experiência sem conceito, e Kant então buscou provar que existem conceitos puros ou categorias. Voltando então nesse conhecimento, o conhecimento a posteriori e o a priori, que é o que nós vamos deter na aula de hoje só. Depois eu dou continuidade. O a posteriori são os que nos fornecem as sensações. Exemplo. Um exemplo que eu peguei em outro lugar que o livro de vocês não reporta. É o seguinte: o fogo queima. Como é que eu sei que o fogo queima? Lembrando que o a posteriori nos fornecem as sensações que nos fornecem. Então é o quê? Para eu saber que o fogo queima, eu tenho que experimentar o seu calor. Já o a priori é a mesma coisa de que um conceito o quê? Puro. Não necessita da experiência sensorial para acontecer. Então é o seguinte: triângulo. O triângulo ele tem 3 lados. Ele tem 3 lados para qualquer triângulo, pequeno, grande, médio, ele tem 3 lados. E é em qualquer lugar. Ok? Depois nós vamos tirando a dúvida. Um abraço, Deus os abençoe e que aproveite a aula.